De volta com o Morning Show, e eu mostrei este livro aqui, ó, no começo do programa, O Brasil dos Dinossauros, um trabalho feito a 4 mãos pelo paleoartista Rodolfo Nogueira e pelo nosso convidado de hoje aqui no Morning, o paleontólogo Luiz Eduardo Anelli. Bem-vindo, Anelli. Muito obrigado pelo convite. E, aliás, vale só o registro, o livro é belíssimo, é um trabalho incrível e... Enfim, acho que eu não tinha visto nada parecido nas livrarias, enfim. Como é que é essa história aqui? Esse é um livro único no Brasil, que mostra a pré-história brasileira como ninguém nunca viu. Tem uma linha do tempo, tem uma timeline aqui, muito bacana, Sim. Enfim, a maneira como você vem construindo essa história. A linha do tempo é super legal, a gente segue a história dos dinossauros desde o princípio. Nós tivemos a sorte dos os primeiros dinossauros terem nascido no Brasil e na Argentina. Então isso é muito legal porque isso mostra o início da linhagem, é o começo da linhagem, então ele é muito importante, todo mundo quer esses dinossauros. Então é um tema super quente e bacana. E tão legal quanto os dinossauros são super legais, são enormes, são predadores, eles migravam, eles tinham no mundo inteiro, eles viveram por todo mundo, mas tão legal quanto eles é o lugar para onde eles nos levam. Então eles nos levam para uma pré-história brasileira, por um mundo muito diferente do atual, que a gente tem aí pelo livro, a gente pode falar disso depois. E como é que é o processo nessa história? Por exemplo, a gente tem fragmentos disso, né? Porque saiu recentemente a notícia, agora acho que na última semana do ano, se não me engano, do titanossauro, que é uma das maiores espécies de dinossauro no Brasil e foi encontrado por acaso na zona rural de Jaci, no interior paulista, um fóssil. 25 quilos, né? Que é a cabeça do fêmur desse dinossauro. Então a gente tem fragmentos dessa história e um achado como esse nos ajuda a compor. Como é que é observar isso a partir desses fragmentos? O que mais te atrai, te chama a atenção no meio desse processo, dessas descobertas todas? Deixa eu falar primeiro só essa história dos fragmentos. Então vamos lá. Que é muito legal, né? Acabaram de me perguntar, os dinossauros viveram onde? Bom, os dinossauros viveram no mundo em todo o mundo. Existem esqueletos de dinossauros a 400 quilômetros do Polo Sul, nas rochas das montanhas transantárticas. Como os continentes estiveram unidos por boa parte da história deles, todos os continentes, eles se espalharam. Então você acha esqueleto no mundo todo, mas nem todas as áreas onde eles viviam estavam, como os geólogos dizem, subsidindo, afundando. Essas áreas que afundam nos continentes são as áreas que guardam sedimento, e junto com o sedimento, os esqueletos dos animais. Por exemplo, hoje, onde no território brasileiro está sendo guardado fragmentos da vida atual? Alguém faz ideia? Nós achamos que daqui a alguns milhões de anos nós vamos ver fósseis na Avenida Paulista, prédios Eu cobertos por acho que no cemitério da Consolação. Pois é, não. O Brasil está praticamente inteiro sendo apagado, constantemente. O único lugar hoje que está guardando fósseis para o futuro... Floresta Amazônica. Não, a Floresta Amazônica está sendo erodida por aquele monte de rios. É o Pantanal. Como reflexo da cordilheira que sobe no oeste, o Pantanal afunda para cá. Então, no futuro, os fósseis de jacaré, garça, boiadeiro vão ser encontrados naquela área. O resto tudo, deste momento, foi apagado. Bom, mas o Brasil tem uma característica, por não ser não ter regiões áridas e desérticas, como a Patagônia, as Montanhas Rochosas e etc., e vários outros lugares do mundo, nós sempre encontramos os nossos fósseis não em rochas, em grandes áreas expostas de rocha, como montanhas sem vegetação. Não. Todos os nossos terrenos guardando fósseis hoje ou tem floresta ou tem canavial. Você sai, você anda
aqui do interior de São Paulo até o outro lado do estado, sobre rochas do período Cretáceo, quando os dinossauros viveram, só que isso é só canavial. Então, na verdade, esse fragmento que foi encontrado umas semanas atrás, o pessoal encontra por acaso. Por quê? Porque eles encontram na beira numa nova estrada que foi aberta, ou na margem de um rio que está ali, lavando o solo, deixando a rocha exposta. A maioria dos nossos dinossauros, quase todos, foram encontrados por acaso. Você diria, então, que buscar, digamos, os restos de um dinossauro é que nem uma grande loteria esportiva, é absolutamente aleatório? Tá bom. Ou é só aqui, no resto do mundo tem uma busca, assim, tipo, vamos procurar aqui, nesse lugar? Ou mais do que isso, acho que talvez Intenção, né? Um trabalho para que se preserve essas áreas, etc, né? Sim, olha, nós hoje você precisa comprar um celular. Você não vai na feira, certo? É assim como se você quiser comprar abacate, você também não vai numa loja de eletrônicos. Então não é absolutamente uma loteria. Os geólogos hoje, nós temos um mapa chamado o mapa geológico, que está no livro, que é um mapa lindo, que nós não conhecemos, multicolorido. Então nós conhecemos, pelas cores do mapa, o mapeamento que os geólogos fizeram, que nos mostram as cores. E essas cores têm a ver com as idades, as idades das rochas. Então nós vamos nas rochas com determinadas idades. Rochas da Era Mesozoica, período Triássico, Jurássico e Cretáceo, pode ser que tenha dinossauro. Eu fui, alguns meses atrás, para a Bahia, em rochas do período Cretáceo. Lá, vamos procurar esqueletos de dinossauro, ou aqueles voadores, os pterossauros. Não encontramos nada. Mas não foi uma loteria absoluta. Nós vamos nas regiões certas, porque nós sabemos a idade daquelas rochas lá. Agora, aqui no Brasil tem uma história frequente que é a destruição desses sítios arqueológicos. Você falou, por exemplo, tem canavial. Mas não é só isso também, né? Depois de descoberto, tem aquela história do cara que aquela região era interessante por uma determinada finalidade comercial. Vamos colocar entre aspas, o progresso passa por cima dessa história e destrói esse sítio. Se perde muita coisa também, porque uma vez encontrado, é mais ou menos como imóvel tombado, né? Um tempo atrás, em Salvador, os imóveis tombados, o pessoal destelhava para deixar a chuva destruir, porque o terreno valia mais do que a casa. Tem muito disso aqui no Brasil? Ou se não, ocorre um incêndio misterioso, né? Sim, tem muita coisa. Assim, né? Bom, um empreendimento compra um terreno por 50 milhões para construir um shopping. Aí vai lá, as máquinas começam a abrir, sai um fêmur gigante de lá. Bom, vamos embargar a obra? Putz, minha grana tá correndo aqui. Bom, muitas coisas a gente não fica sabendo. E outra questão muito interessante é que no Nordeste do Brasil, no Ceará, nós temos um dos 10 sítios paleontológicos mais extraordinários do mundo. Porque fossiliza tecidos moles, veias, cristas de pterossauro, coração do peixe, o cristalino do peixe. Bactérias são fossilizadas ali. Isso também fica preservado? Fica preservado. Até o olho? Até o cristalino é substituído pela atividade bacteriana. Você substitui por minerais e aí você tem um cristalino petrificado. Certo? Você tem uma parte xerocada ali transformada em rocha. E aí, nesses lugares, existem muito contrabando, né? Recentemente, ano passado, chegou na USP uma grande apreensão de 3.000 fósseis que estava sendo contrabandeado para a Europa, né? O cara compra por R$100 aqui um peixe e vende por $2.000 na Europa, nos Estados Unidos. Sabe o que eu queria perguntar? Quando a gente vê o osso de dinossauro, é uma coisa que nem você falou, um achado e talvez uma crista ou uma coisa ou outra que consegue ficar ali visível, né? Pra gente ver como é que é. Agora no livro, por exemplo, quando a gente olha, tem uma projeção, por exemplo, de cor, né? Sei lá, de ter ou não pena. Como é que vocês chegam nesse contexto de pegar o artista que vai representar esse dinossauro que a gente conhece no nosso imaginário, com essas características, se de visível mesmo a gente só tem o osso? Nós damos um chute educado. Um chute
bacana. Então, o animal vivia em floresta, o animal vivia em região árida, nós pegamos os animais de floresta hoje com comportamento semelhante. É um predador, é um herbívoro, era um caçador, e bolamos um pouco e projetamos um pouco o que nós vemos hoje em animais do passado. Né? Se você olhar os nossos dinossauros no livro, eles são bem discretos. Bom, mas isso para os dinos brasileiros, nós ainda estamos construindo isso com uma ciência educada, um chute educado. Mas hoje já é possível saber as cores dos dinossauros, das penas dos dinossauros, porque as penas guardam as células fossilizadas que dão a coloração aos animais, que são os melanossomos. Então nós conseguimos determinar, por meio da forma dessas células e do arranjo delas, que é o que determina a cor das penas atuais, nós vamos lá, tiramos uma microfotografia desses melanossomos e conseguimos determinar a coloração dos dinossauros. Muitos dinossauros já são coloridos... Do jeito que eram mesmo. Do jeito que eram mesmo. Mas assim, todos esses que foram coloridos por artistas durante anos mostram cores como nunca foram feitas. Assim, aquele chute educado, na verdade, nunca acertou nada. Ô Luiz, esse ano, se não me engano, se eu estiver errado, a Paulinha até me corrige, mas vai ter mais um filme da saga Jurassic World, né? Planeta dos Dinossauros. Eu queria saber, na sua opinião, como que os dinossauros são retratados nesses filmes, como que você vê a imagem que os roteiristas, os diretores aí passam dos dinossauros para o grande público. Certo. Olha, o primeiro filme, Jurassic Park, na minha opinião, foi assim uma sinfonia, uma coisa do Mozart. Assim. Aquilo é uma obra-prima do cinema, aquelas reconstruções, a história é linda e etc. e tal. Bom, depois disso, a história dos dinossauros assim virou um Mad Max da pré-história, né? Os dinossauros parece que odeiam os seres humanos, né? Eles veem os seres humanos, eles querem comer, né? Mesmo que eles estejam de barriga cheia, eles querem devorar. É só luta, é muita ação. Eu acho assim que os enredos, as histórias são assim, né? O filme atinge um pico nos primeiros 10 minutos de tensão e vai até o final, você sai de lá arrasado, né? Emocionalmente com aquilo. Meu Deus! E eu acho isso, as reconstruções são legais, são bacanas, os bichos têm movimentos perfeitos, nos dão uma ideia muito próxima do que realmente aconteceu, mas com histórias que, né, na verdade, os dinossauros também descansavam. Essa imagem que está aí, que é a cabeça desse dinossauro aqui. Que dinossauro é esse? Esse é o Carcharodontosauro, os dentes dele foi encontrado no Maranhão. Esse cara aí, que na verdade todo mundo, em todas as reconstruções, coloca devorando tudo, no livro nós colocamos ele deitado na mata e ele está morrendo de malária. Porque neste momento, há 100 milhões de anos, os paleontólogos encontram pedaços de âmbar, encontraram com um mosquito dentro, e dentro deste mosquito de 100 milhões de anos, os oócitos, os ovos do Plasmodium da malária. As doenças, as infestações, os parasitas começaram nesse tempo aí. E qual que foi o maior dinossauro brasileiro? Porque acho que o argentino, tem um argentino que é um dos maiores, né? Virou papa o argentino. Nossa senhora. O argentinossauro é um grande dinossauro de 42 metros. Os dinossauros, eles são montados aproximadamente em relação ao tamanho do fêmur, etc. Nós sempre temos um chute. Existe outro hoje, o Patagotitã, que também é argentino, que dizem que tem 38 metros e é o maior do mundo, mas ele é menor que o esqueleto do argentinossauro que está montado na Patagônia. Mas assim, é um grande dinossauro da Argentina. No Brasil, nós temos 2 candidatos, mas é uma história também que eu não exploro muito. Eu não fico falando, este é o maior, este é o maior descoberto, o maior, depois, putz, e daí? Que outra história ele tem para nos contar, né? Mas existe a história do Austroposeidon,
né? Ah, o Alson Deve ser Poseidon. muito grande, né? Né? É. E ele tem 25 metros, ele está retratado no livro. É um dinossauro super legal, com uma história muito bonita, com 70 milhões de anos. E em Uberaba, eles encontraram o Uberaba Titã, que o Australoposeidon tem 25. O Uberaba Titã, eles remediram lá e encontraram tem 26 metros. É maior. Todo mundo quer o maior dinossauro, né? Ô, Luiz Mas o Eduardo, Rex é o mais famoso, né? É, o Você acha que é Rex por causa do cinema? Não, o Rex é o mais famoso porque ele tem mais de 100 anos, porque ele é realmente um dinossauro super legal, né? Eu montei a única réplica de Tyrannosaurus Rex na América do Sul, que está em Santo André. Quem quiser conhecer, é um esqueleto assim, é uma coisa maravilhosa mesmo. E ele é mais famoso porque ele é um astro do cinema, né? Os americanos transformaram ele em negócio. Mas era bravo assim mesmo, que no filme ele olha pra alguém, ele nhaca. Ele quer pois comer. não, Passa um carro e nhaca. Ele comia carro naquela época os também ou não? dinossauros detestam os seres humanos, né? Eles não Ô, podem Luiz ver. Eduardo, e como é que é o incentivo do governo para o tipo de pesquisa que você faz? É valorizado? Existem governantes que já deram somas expressivas para valorizar o trabalho de vocês ou é nulo? Assim, é como todo o restante. No que está então é ligado, no que está ligado à educação. É difícil, né? Assim, nós não... nós hoje, nós pagamos o pessoal que vai cantar na Paulista, o pessoal que vai cantar em Copacabana e tal. E, enquanto isso, os nossos grandes pesquisadores, as nossas grandes cabeças, vão embora do Brasil trabalhar em laboratórios americanos e europeus. E os nossos professores universitários ficam sem salário e sem 13º. Então, é nessa pegada aí. Mas o que nós não fizemos, e que eu acho que nós deveríamos fazer, e essa é uma proposta, esse livro, uma das propostas dele, é transformar a nossa pré-história numa grande exposição na Oca, em 2018. Né? Uma segunda exposição. Vocês se lembram do Dinos na Oca? Alguém aqui esteve lá? Eu não me lembro. Vocês eram crianças todos, né? Você foi. Mas você devia ser um bebê, né? Em 2006. Foi um fenômeno, né? As Foi. pessoas têm muita curiosidade para saber sobre os dinossauros. Os dinossauros são super legais, todo mundo adora, né? Você fala dinossauro, todo mundo fica feliz. Agora, Não é? esse- Não, peraí, mas deixa não eu faz terminar. tanto tempo essa Dinos na Oca. 2006, 2005. Ah, 2006, agora 12 anos. Então, pois é, mas só terminando aqui de responder, essa coisa do incentivo, nós não fazemos o que os americanos fizeram, o que os europeus fizeram, o que os chineses fizeram, o que os australianos, que é o seguinte, é transformar a nossa pré-história num item da nossa cultura. Onde você vai na Europa, tem um grande museu de história natural, metade dele tá cheio de dinossauro, etc. E as pessoas vão lá aprender, é um entretenimento científico, é super legal. Os dinossauros estão em livros, estão em filmes, estão em exposições, estão em pantufa, em brinco, em tudo. Na Peppa Pig. Deve. Agora, o nosso conhecimento, né, o nosso complexo de vira-lata vale também com essa história para essa história dos dinossauros, quando a gente tem uma importância tão grande aqui no Brasil para o surgimento, para o desenvolvimento, etc., dos dinossauros, mas nas escolas pouco se sabe, o brasileiro pouco sabe dessa história. Além dos museus, você citou um exemplo, o que seria possível para mudar esse valor que se tem sobre os dinossauros e a história dos dinossauros aqui no Brasil? Olha só, eu acho que nós deveríamos ter no colégio, no ensino fundamental e com uma progressão pelo ensino médio, uma disciplina chamada pré-história e falar sobre ela. Sobre a origem da Terra. Mas aqui no Brasil, as pessoas têm esse conhecimento a ponto de ser uma disciplina na escola? Tem, os professores podem, né? Eu escrevi alguns livros sobre a pré-história. Todas as nossas jazidas de ferro foram precipitadas pela atividade bacteriana em mares que cobriam o quadrilátero ferrífero 2,4 bilhões de anos atrás. Toda essa riqueza, onde você olha tem ferro aqui, esse ferro veio da nossa pré-história.
né, as rochas que deram origem à Terra Roxa, que construiu o sul do Brasil há 150 anos, foram depositadas durante um grande vulcanismo que aconteceu aqui 130 milhões de anos. O aquífero Guarani, que foi um grande deserto, teve a sua origem, as suas rochas teve sua origem num grande deserto de dunas que existiu, cobriu quase metade do Brasil e está lotada de pegadas de dinossauros nesse lugar. Foi construído na nossa pré-história. Hoje as rochas daquele deserto são porosas, guardam o terceiro maior aquífero do mundo. Nossas montanhas, nossas paisagens, os dinossauros viram a América do Sul nascer. Eles nadaram nas águas dos lagos onde estava precipitando a matéria orgânica, que hoje é o petróleo do pré-sal. Tudo que nós temos, nossas paisagens, nossas praias, foi construído na nossa pré-história. Nós temos muito para ensinar, fazer conexões. E tem os dinossauros e outros animais pré-históricos também. No campo da pesquisa, quem está mais adiante? Nas pesquisas nós temos muitos polos adiante. E ela se divide dependendo do foco que cada universidade tem. Por exemplo, o Rio de Janeiro, o Museu Nacional, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem uma grande pegada para estudar os dinossauros brasileiros do período Cretáceo. No Rio Grande do Sul, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul tem uma grande pegada, junto com a USP aqui de Ribeirão Preto, para estudar os dinossauros mais antigos do mundo, que ocorrem nas rochas daquela região. Né? Na USP nós trabalhamos um pouco com rochas do período Cretáceo, com dinossauros e pterossauros, e com rochas dos mais antigos animais que existem aqui na região do Mato Grosso, etc. Então depende muito da atividade de cada foco dos pesquisadores dispersos aí pelo Brasil. Ô Luiz Eduardo, há alguns anos eu fui pegar onda na Ilha de Páscoa e eu cometi a ignorância absolutamente sem maldade de pegar um pedaço de rocha, colocar na mala. Olha só. E quando eu tava embarcando me prenderam porque eu tava levando embora um patrimônio nacional. Mereceu. A pergunta é... Só isso. A pergunta é, se hoje eu comprar de alguém um fóssil de um dinossauro, eu vou ser necessariamente preso? Não, eu acho que não, né? Essa coisa de pegar coisas nos lugares que a gente vai, a gente faz quando é criança, né? A gente quer levar e tal. E com o tempo, bom, você deve ter aprendido a lição, né? Bom, hoje, no Brasil, e há muitas décadas, é proibido coletar fósseis. Mas tem muita gente com fóssil em casa, né? Ou comprou em algum lugar, ou às vezes nós compramos no exterior um fóssil do Brasil, né? E trazemos para cá e tudo bem, né? Mas é proibido. A gente não deve coletar, a gente deve aprender a ter um outro tipo de olhar. Por exemplo, você quer curtir um fóssil e tal, uma coisa super legal é ter uma réplica, né? E lá na USP, no Instituto de Geociências, eu tenho uma grande oficina onde nós produzimos réplicas de material. Isso é uma possibilidade. Outra coisa é, por exemplo, você ir para o Araripe, para Santana do Cariri, no Crato, e visitar o único geoparque brasileiro, onde você vê lá in situ os fósseis com as rochas, o pessoal abrindo as rochas, o museu, etc. Essa é uma outra forma de olhar, que é o que fazem os europeus e os americanos em parte, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, alguns sítios paleontológicos você pode ir lá e coletar e levar para sua casa. Outros não. Então depende muito da importância. Nós poderíamos adotar isso no Brasil também, né? Ô Luiz, temos 1 minuto e meio para encerrar, e aí eu termino com 2 perguntas à la Globo Repórter para você desfazer o mito, tá? Opa. Do que se alimentam e como se reproduziam os dinossauros. Uau! Bom, os dinossauros se alimentavam... Bom, primeiro os carnívoros comiam qualquer coisa, né, que se movimentasse, né? Desde insetos
até os dinossauros herbívoros. Os herbívoros se alimentavam da vegetação, né? E é mais ou menos o que acontece hoje nas savanas africanas, é caçador e bicho fugindo e pastando, né? E no Tinder, né? No Tinder também acontece bastante isso. Sim. Meu Deus, eles estão Silêncio inspiradíssimos. respondeu. Eles estão inspiradíssimos. Né? A reprodução é uma história Eu te super entendi, legal, né? Por exemplo, será que os dinossauros tinham... Eles namoravam assim como os animais, os mamíferos atuais, que existe uma penetração e uma injeção de esperma no interior da fêmea, que é o que acontece hoje com os mamíferos, né? E com os crocodilos, porque os dinossauros hoje sobreviventes, que são as aves, 95% deles abandonou o pênis, porque eles abandonaram tudo que é peso em privilégio do voo. Largaram os dentes, largaram tudo para poder voar. Os dinossauros viventes hoje, as aves, se reproduzem pelo beijo cloacal. Já ouviu falar disso? Não. Explique. Traduza. Às vezes você vê uma pomba sobre a outra, um passarinho que dá uma sentadinha rápida ali. O que ele está fazendo? Ele está cuspindo o esperma na cloaca. É modalidade olímpica, então. Super. Ah, tá. Os dinossauros, muito provavelmente, existem um casal de dinossauros namorando aí, muito provavelmente, como os crocodilos, eles tinham uma parte, um pênis interiorizado, que era exposto, e então eles namoravam por alguns momentos, alguns minutos ali, Tá sob o explicado. luar do período Cretáceo. Tá explicado. Esse é o paleontólogo Luiz Eduardo Anelli, que nos apresenta aqui no Morning Show esse livraço aqui, ó, O Brasil dos Dinossauros. Já tá disponível nas livrarias? Sim. Então é só buscar lá O Brasil dos Dinossauros. Luiz, muito obrigado, parabéns pelo trabalho, uma história fantástica, é uma delícia ouvir. Obrigado. Muito obrigado pelo convite. Agora 11h01. De volta aqui.